Após o grande dilúvio que destruiu todos os povos sobre a face da terra, menos Noé e sua família, a humanidade se tornou um único povo, uma única nação com a mesma língua. Os descendentes de Noé se espalharam na região da Mesopotâmia e no Oriente Médio, primeiramente. Alguns deles migraram para a região de Sinar, onde buscaram construir uma imensa torre. Mas quais motivos levaram eles à construção dessa torre? Simplesmente para ficarem ali unidos? Ou eles tinham um propósito além disso? Inclusive, a torre tinha por objetivo alcançar os céus. Mas por qual motivo teria esse objetivo? Para mostrar sua superioridade? Alguns mitos dizem que eles buscavam lutar contra Deus. Será que isso é uma verdade? A vontade de Deus era que esse povo, que ainda estava unido dessa região, se espalhasse por todo o mundo, para que todas as terras fossem povoadas. Mas tinha algo que acabava unindo essas pessoas e impedindo que elas se afastassem uma das outras. Isso mesmo, estamos falando da língua delas. Afinal, era a mesma. Elas se entendiam e com isso buscavam permanecer unidos. Mas Deus, ao ver isso, ele agiu e confundiu a língua de todas as pessoas que estavam ali. Afinal, as línguas dividem as nações. Se não conseguissem se entender, como continuariam essa torre? E assim começa alguma das evidências acerca desta misteriosa Torre de Babel. Alguns pensadores costumam dizer que essa torre se passa somente de um mito antigo, que não foi real, mas somente uma história contada entre pessoas. Mas a arqueologia achou algo que pode mudar isso. A arqueologia achou uma pedra na região da antiga Babilônia, ou seja, no atual Iraque. E essa pedra pode comprovar a existência de uma torre imensa construída naquele local. Será que isso vai comprovar essa Torre de Babel que falamos? Vamos dar uma olhada. Antes de continuar, se lembre de curtir, se inscrever e ativar o sininho, para ficar por dentro de mais fatos bíblicos desconhecidos. Embora Deus já tivesse anunciado a Noé e ele a sua descendência, que eles repovoariam todo o mundo, os seus descendentes ficavam com medo de se multiplicar. Afinal, deveriam ficar mais isolados uns dos outros e não tinham motivos para viverem separados, a não ser pela vontade divina. Esses são os primeiros descendentes de Noé. Eles se uniram como uma única nação e um povo, buscando construir uma cidade, a qual no centro possuiria uma torre com o objetivo de tocar o céu. Nessa cidade habitariam em união e as suas regras seriam diferentes. Não seriam mais baseadas na vontade divina, na pureza, mas sim na libertinagem. Afinal, estavam totalmente dispostos a desprezarem a autoridade de Deus. Obviamente, Deus contestou essa escolha deles e de pouco a pouco foi se direcionando ao fim dessa ideia que os descendentes de Noé possuíam, com toda certeza com influência de demônios. A arqueologia achou uma pedra que confirma a existência dessa imensa torre. Vamos analisar. A pedra possui um desenho que é similar a uma torre. A sua construção nos lembra muito os zigurates, que são antigas pirâmides feitas pelos sumérios, muitas vezes utilizadas como templos. Possuíam uma base em forma retangular, que conforme a sua altura aumentava, iria se afinando. E isso faz todo sentido. Afinal, a Torre de Babel foi construída em Sinar, do acadiano Shumar,
que se traduz para Suméria. Os assírios, babilônios e egípcios também faziam construções similares a essa. Isso é algo bastante interessante, afinal, aponta que a construção dessa torre é tão evidente que influenciou até a arquitetura de outras culturas, que derivam desses descendentes de Noé. O desenho na pedra nos mostra um zigurate com 7 andares. Poderia se considerar uma representação simples de uma torre, porque seria impossível colocar o tamanho da real torre em uma pedra. Mas, se de fato possuir 7 níveis, não seria a Torre de Babel. Na pedra aparece outro desenho, um homem segurando uma espécie de cajado com um chapéu em forma de cone, o que mostra mais detalhes sobre o povo que fez essa construção. Inclusive, esse homem está desenhado como um ser alto e grande, ao lado de uma zigurate. Isso demonstra que ele possuía uma posição de poder, pois culturalmente os sumérios desenhavam seus reis de uma forma grande para demonstrar um certo poder e autoridade. Possivelmente esse homem seria Nimrod, um dos descendentes de Cam. O livro de Gênesis irá narrar que Cuxi gerou Nimrod, e esse foi o primeiro homem poderoso na terra, após o dilúvio. Supostamente esse homem que liderou a construção dessa imensa torre, que tinha por objetivo tocar o céu, para assim buscar lutar e derrotar a Deus, e também porque eles possuíam medo de que Deus enviasse o dilúvio novamente. Alguns dizem que esse homem seria Nabucodonosor, mas ficaria muito contraditório. Afinal, a Torre de Babel foi construída milhares de anos antes de seu nascimento. Ou seja, não se trataria da Torre de Babel se fosse Nabucodonosor. Não só eu, mas um pesquisador chamado Rod descarta essa hipótese de ser Nabucodonosor o criador dessa torre. Afinal, segundo ele, essa torre foi construída 900 anos antes de Nabucodonosor. O único possível para ter feito essa construção seria Nimrod, o qual, através de sua genealogia, narrada em Gênesis 10, era um sumério. Além dos desenhos, essa pedra possuía escritas. Mais recentemente, conseguiram traduzir o que estava escrito nela. Vamos analisar para descobrirmos melhor a relação entre essa pedra e a grande Torre de Babel. Um trecho em específico que chama muita atenção: do mar superior, que é o Mediterrâneo, do mar inferior, que é o Golfo Persa, das terras distantes e das pessoas em suas habitações. Se mobilizem para fazer esta torre. Interessante, além dos desenhos, essa pedra possui uma forma detalhada de como foi feita a sua construção, e que esse povo, que era um, se uniu através de sua língua para poderem construir essa grande torre. Esse início automaticamente liga com esse fato. O desenho possui mais um detalhe que é bem peculiar. Ao topo dessa zigurate possui um desenho bem no seu topo. Teria meio que um espaço especial, como se fosse um templo, também demonstrando a intenção de chegar ao céu. Não é de surpreender que se assemelhe a um templo. Afinal, era um dos propósitos dos zigurates, segundo a cultura suméria. Conforme a ambição de Nimrod, o líder dessa construção, ia se aumentando, mais ele incentivava as pessoas a construírem a torre. Com isso, Deus viu a necessidade de intervir, confundindo as línguas desse povo. Com isso, Deus mudou o idioma deles, fazendo que eles se confundissem e se separassem. Afinal, como trabalhar em conjunto sem entender o que o outro está falando? Com isso, desistiram dessa construção, e Nimrod teve o seu orgulho quebrado. Isso, inclusive, foi uma forma de Deus o humilhar, demonstrando que ele está acima de tudo, e não a humanidade.
Mas, em meio a esse mistério, se levanta outro questionamento. E as ruínas dessa grande torre? Afinal, não sumiriam do nada, teriam algum vestígio dela. Infelizmente, não conseguimos achar vestígios concretos dela. Afinal, é uma construção bastante antiga, feita em aproximadamente 2900 a.C. Muito tempo atrás, não é mesmo? E embora que essa pedra possa ser um registro dessa imensa torre, não podemos afirmar isso de prova objetiva, pois existem algumas contradições quando vamos a relacionar com a Torre de Babel, como os andares dela serem 7, e sobre quem seria o homem ao lado desse zigurate. Mas não podemos negar que é bastante curioso analisar achados arqueológicos como esse. E se você gostou do vídeo, já curta, se inscreva e ative o sininho para sempre acompanhar mais vídeos como esse.